Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando aí praticamente na segunda metade de novembro, daqui a pouco a segundo turno das eleições, chega dezembro e o ano termina. De qualquer maneira, nós estamos aqui no nosso Economia e Desenvolvimento e a tradição deste programa, já há bastante tempo, é começar sobre um assunto importante, né, que diz respeito às nossas vidas. A vida da pessoa física e jurídica, que é a questão da contabilidade da nossa vida, da contabilidade da nossa existência, das nossas empresas, da nossa vida, enfim, a regularidade civil que temos que ter com a sociedade. Por isso, vamos ao Conversando sobre Contabilidade. Giovanni, como é que tá, meu caro? Tudo tranquilo? Tá tranquilo? Teu time tá bem? Meu time vai melhorar. Vai melhorar. Tem que então, melhorar, porque não né? está bem. Eu quis dizer que não está bem. Mas, Giovanni, claro que naturalmente nós sabemos que no Brasil, eu sempre digo o Brasil, ainda é um país de oportunidades, né? Porque o Brasil está se fazendo ainda, quer dizer, tem muitas dificuldades. Existem dificuldades no exercício profissional do trabalho? Pois então, senhores. Silvio Lopes, existem bastante dificuldades para as pessoas conseguirem trabalhar no Brasil. O Brasil é um país que existem muitas amarras aí que faz, inclusive, com que ele não consiga crescer economicamente, né? Muitos obstáculos. E tem um ditado, né, um provérbio que é muito verdadeiro, muito sábio, né, que diz que o trabalho dignifica o homem. E isso é de tamanha importância que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 23, prevê o seguinte, que todo ser humano tem direito ao trabalho e à livre escolha do emprego. Diz também que todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa, não é? O Brasil, o Estado brasileiro, incorporou a Declaração dos Direitos Universais, universais dos direitos humanos, dentro da Constituição Federal. E a Constituição Federal ela é alicerçada, inclusive, no direito do trabalho. Porque lá no artigo 1º da Constituição Federal, fala lá que o fundamento do Brasil são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, se os senhores tiverem curiosidade de buscar a Constituição Federal e lerem lá, já direto no artigo 1º, inciso 4º, vai estar lá, o fundamento da República é o valor social do trabalho. Dentro da Constituição Federal ainda, lá nos direitos individuais, que está lá no artigo 5º, está lá, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E, não obstante essas questões dos fundamentos do Estado ter o alicerce do trabalho, inclusive nos direitos sociais da Constituição Federal, está previsto lá no artigo 6º que os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação e o trabalho, ele reforça o trabalho. Então vejam, senhores, a importância do trabalho para o Brasil, para o mundo, não é? Todavia, para algumas profissões que utilizam os seus conhecimentos adquiridos nas academias, o legislador constitucional previu que compete à União regular as atividades e inspecionar essas atividades, né? Então está lá no artigo 21 que compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. E compete à União legislar sobre a organização do Sistema Nacional do Emprego e condições para o exercício das profissões. Então, verifica, senhores, a importância do trabalho como fundamento da sociedade e da República e, no tocante às profissões liberais, é da competência originária da União inspecionar e regular, para que as pessoas elas atuem com liberalidade, né, e com compromisso de fazer da forma e daquilo que a ciência diz para fazer. Então, nós temos ali os engenheiros, os arquitetos, os contadores, os advogados, os médicos, essas profissões liberais todas. Não é? Muito bem. A União, em seu turno, delegou essa competência da mais absoluta importância para os conselhos de fiscalização. E vejam, senhores, que no governo do Sarney, né, do presidente Sarney, isso foi lá em 85, através de um decreto, o Sarney deu total autonomia aos conselhos de fiscalização, retirando a supervisão ministerial dos conselhos, porque antes de 85, os ministérios tinham ali uma certa supervisão acerca dos trabalhos executados pelos conselhos de fiscalização profissional, dada a importância do conselho que tem ali uma interferência direta no
trabalho, não é? Então, assim, a inspeção do trabalho liberal foi delegada aos conselhos, com estrita autonomia do governo federal, que é eleito pelo povo, né? Então, aí, hoje em dia, nós temos diversos conselhos de fiscalização, e esses conselhos, com total autonomia na relação com o governo federal, com a União, que é a responsável pela inspeção e pela regulação do trabalho, e também do trabalho liberal, do trabalho profissional científico, esses conselhos vêm impondo restrições ao exercício do trabalho, como admissões à inscrição para poder trabalhar. Então, nós temos, por exemplo, a OAB, tem o exame da ordem, certo? O Conselho de Contabilidade também tem uma espécie de exame da ordem, o nome desse exame é o exame de suficiência. Então, o sujeito faz a faculdade, cola grau, depois de colar grau, ele é submetido a um exame para poder obter o registro, para poder trabalhar. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: por que o exame é feito depois de colar o grau e não antes de colar o grau? Será que não seria mais adequado que a sociedade voltasse a dar o devido valor ao diploma? Porque hoje parece que o diploma não vale mais tanto. As universidades mercantilizaram o estudo, vendem o diploma, os alunos querem, na grande verdade, comprar o diploma, né? E o diploma acaba sendo pouco valorizado acerca do conhecimento que isso, de certa maneira, justifica, quer dizer, não justifica, explica por que 80% dos advogados não passam no exame da ordem, quer dizer, a faculdade é insuficiente. Pois então, não é? Eu tenho que... O exame, se ele for feito, ele teria que ser feito antes de entregar o diploma. Sim, claro, antes de entregar o diploma. Até para forçar a universidade a dar um bom ensino para os antes de dar o diploma, saber se o cara está em condições de receber o diploma. No caso do Conselho Federal de Contabilidade, existem algumas especializações que o Conselho impõe à comunidade contábil, cadastros especiais. Então, se o sujeito faz perícia contábil, tem lá o tal do CNPC. Então, o sujeito tem que pagar a inscrição, o sujeito tem que fazer uma prova de admissão, o sujeito tem que frequentar cursinhos para obter pontuações para se manter no cadastro. Uhum. O mesmo vale também para o cadastro dos auditores independentes, que é o CNAE. Então, o sujeito tem que ter uma série de gastos de tempo, de energia, para obter esse cadastro adicional, além do cadastro principal, para poder exercer determinada especialidade da tarefa. Isso retira do profissional o quê? A liberdade ao trabalho, claro, que é o que a gente estava comentando antes, do fundamento. Da Constituição. Da própria Constituição, não é? E os conselhos acabam ganhando com isso. Os conselhos acabam ganhando, porque quem ministra os cursinhos não são os conselhos para manutenção nesses sistemas de pontuação. Se eles fazem convênios com entidades privadas, e esses cursos não são baratos, o conselho não banca esses cursos, não subsidia esse curso. Então, é o conselho trazendo obstáculo ao trabalho profissional. Na verdade, o que eu queria trazer para os senhores, uma reflexão, não é? Uma reflexão sobre que o governo e a sociedade precisava rever a questão dos conselhos de fiscalização, porque o trabalho é uma coisa séria, né? Só para concluir, Silvio, para concluir, no domingo passado, no dia 8, né? Esse programa é gravado, mas no dia 8, o Conselho de Contabilidade delegou, inclusive, para uma empresa, né, para fazer o exame de suficiência para mais de 80 mil bacharéis em ciências contábeis poder trabalhar. Então, por causa da pandemia, decidiram que o exame seria online e não pôde ser feito o exame por problemas técnicos. Então, nós temos ali mais de 80 mil profissionais no Brasil que não conseguem não estão habilitados para trabalhar. Não estão habilitados para trabalhar. Giovanni, obrigado pela tua importante essa manifestação, né, e trazer essa reflexão, que acho que muita coisa tem que mudar. A Constituição, de certa maneira, ela é muito socialista, mas tem alguns aspectos em que ela delega a liberdade de expressão, a liberdade de exercício, de profissional. Isso é importante. Obrigado, Giovanni. Um abraço, obrigado. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, Carl Gustav Jung disse certa vez que mesmo que você domine o conhecimento, seja sábio no que faz, quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Por mais melhores que nos consideremos, a humildade, a humanidade de reconhecer-nos no outro é o que faz o sentido da existência. Fora isso, tudo é vaidade. E vaidade nos leva para a ruína
cedo ou tarde. Vivamos, pois, pensando no outro. Sem a existência dele, o que somos? Verdadeiramente, a vida só vale a pena quando nos identificarmos com o nosso semelhante. Viva essa experiência magistral e sua vida terá sentido. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. O que ninguém diz. A reforma tributária poderá quebrar a sua empresa. Eu quero aqui apresentar as dificuldades que o empreendedor brasileiro vai enfrentar diante da reforma tributária que se avizinha. E lembre-se, um tubarão é mais voraz que o leão. A reforma tributária é um mal necessário, mas que tira o sono. Não há dúvidas, ela é algo necessário para o desenvolvimento do Brasil. Atualmente, o sistema tributário brasileiro é um conjunto obeso mórbido de regras que prejudicam o país. As causas é um cenário insano. Nosso Brasil possui um emaranhado de leis. São 403.322 normas fiscais editadas depois da Constituição de 88. Isso equivale a 52 regras sendo alteradas por dia útil, numa média de 2,17 a cada hora. São tantas normas que dá um livro de mais ou menos 42 mil páginas, tornando impossível qualquer empresa ou organização contábil acompanhar essas mudanças. Os sintomas são uma dor de barriga perpétua. Atualmente, para não errar e ainda correr o risco de ser autuado pelo fisco, 90% das empresas brasileiras pagam, em média, 10% a mais de impostos do que deveriam. Dinheiro que poderia ser reinvestido no negócio, gerando riqueza, empregos e competitividade. E também decorrente dessa carga tributária debilóide, muitas empresas arriscam-se com sonegação de impostos, o que traz severos problemas, entre eles a informalidade que não permite o controle preciso da empresa e ainda o risco do empreendedor de responder pelo crime de sonegação fiscal. As consequências é cadeia e filme de terror, principalmente consequência resultante da infame política tributária são as dívidas decorrentes da alta carga de impostos e multas, podendo no final de um processo de cobrança judicial um empreendedor ter os bens alienados e penhorados, assim como as contas bancárias bloqueadas. E o que ninguém diz? O leão, ele vai virar um tubarão. O discurso da reforma tributária está alicerçado em uma política de simplificar para que as empresas melhorem a sua gestão e fiquem mais competitivas. Todavia, nós não podemos esquecer nem ser ingênuo que as novas regras obrigarão as organizações a se posicionarem na forma da tributação que melhor lhe proporcione lucro. Firmas que não conhecem os resultados tributarão a mais. E tudo que não tiver controle, para a alegria da Receita Federal, que como um tubarão voraz, além de arrecadar mais, também terá a fiscalização facilitada devido à reforma. Depois da reforma tributária, nós vamos matar um tubarão por dia. Os empreendedores acostumados a matar um leão por dia vão sentir na pele o velho jargão. O Brasil não é para amadores. E quem não se cercar de profissionais talentosos e principalmente de bons contadores, estará fadado a falir. O compliance e a inteligência na gestão para pagar menos tributos definirão os rumos dos negócios. De toda sorte, não se esqueça, apesar da reforma tributária ser um mal necessário, um tubarão é mais voraz que um leão. Uma boa semana a todos. Muito bem, aqui um recado para vocês. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com
com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contato e também um contrato de manutenção global com a IES 3276-3945. Vilmar Govinatsky, como é que está, meu amigo? Estamos recebendo agora o nosso grande amigo Sebastião Ventura, advogado. Ventura, que é uma boa aventura estar aqui nesse programa, né? Vai começar as trocadilhas, né? Não dá para brincar com ele, né? A gente tem que ser um pouco poético aqui, viu, Sebastião? Sebastião, que bom tê-lo aqui no programa. Primeira vez de uma série, né? Muito obrigado, Silvio. Satisfação estar aqui, Vilmar. Satisfação estar aqui com vocês aqui. E vamos lá, né? Vamos começar então, né? Vamos começar os trabalhos. Né? Vamos começar os trabalhos. Na verdade, o Sebastião, nós trouxemos o Sebastião aqui porque nós estamos aí num processo de retomada da economia, né? Quer dizer, eu nem posso falar de pós-pandemia, porque a pandemia vai uma coisa que nós vamos ter que conviver muitos anos, com certeza. Assim como estamos convivendo com outras gripes e tal, e como isso acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. De qualquer maneira, Sebastião, a retomada da economia, ela é um fato, né? Eu até acho assim, que o Brasil está surpreendendo, a minha visão, de economista, inclusive, porque eu esperava que nós tivéssemos uma decadência maior, por exemplo, assim, na atividade econômica, um nível maior de desemprego, mas não está acontecendo por enquanto isso. E aí? Veja, Silvio, eu acho que ainda é cedo para a gente traçar um diagnóstico definitivo. Estruturalmente, a gente vê aí nos últimos 12 meses que o IGPM vem galopando e vem galopando ligeiro, né? A inflação não é apenas algo sazonal ou estrutural ou pontual, é algo estrutural na economia brasileira. Somado a isso, a gente tem a questão do câmbio, né? O câmbio está nas alturas, né? E o desemprego ele está, sim, persistente, tá? Então, embora algumas atividades, os efeitos da parada não tenha sido tão relevante, eu não diria que nós já passamos a fase mais difícil. E por quê? Porque essa ajuda emergencial que o governo deu aí de 600... Que sustentou a economia. Tu pega isso na base do Brasil, que é uma base larga e pobre, né? Isso dá um poder aquisitivo e um poder de renda para a população mais carente extraordinário. E foi justamente esse aumento do poder aquisitivo da base que gerou esse aumento de preços em produtos alimentícios, né? Tu bota lá um camarada que só tinha Bolsa Família, né? Não tinha uma renda de sequer um salário mínimo e recebe uma renda de R$600 por mês, isso praticamente duplicou a capacidade de renda que o camarada tinha. Daí ele vai ali no armazenzinho, vai na quitanda da esquina, vai comprando produto, comprava um arroz que não tinha, comprava um feijão que não tinha, com mais frequência. Isso acaba fazendo com que a demanda sobre produtos alimentícios básicos aumente. E esse aumento de demanda gera um aumento de preço, né? Agora vamos ver como é que o governo federal vai encarar essa questão agora no final do ano. Diz que vai até ali, o auxílio emergencial vai até dezembro. Será? Será? Vai ter agora aí a tal da Black Friday, vai ter Natal, né? Verão as pessoas gastam mais. E aí? Como é que vai ficar? Então, eu acho que nós temos ainda muitas dúvidas no horizonte que nos fazem ter um pouco de cautela sobre as perspectivas brasileiras quanto ao futuro de curto prazo. Agora, num balanço que se faça, Sebastião, em termos dos indicadores que hoje se apresentam, e são, assim, um pouco, não digo confusos, mas complexos para a gente entender como telespectador, como cidadão, não é, que, na verdade, não vive o dia a dia da economia, né, e tem outras atividades, mas é um consumidor e é uma pessoa que precisa de geração de renda, precisa de dinheiro, não é? Então, vários indicadores que se apresentam. Por exemplo, há uma retomada no crescimento do emprego. Estão dizendo que na ordem de 18% daqueles empregos que foram perdidos, 18% já estariam sendo retomados. Mas 82 seguem extintos, então. Pois é, exatamente. Tá. Então, mas é um indicador que, pelo menos, é positivo. Pior se estivesse aumentando o desemprego ou se tivesse estagnado o desemprego. Há um indicador também, aí nesse caso negativo, da falta de insumos, da falta de materiais. Eu já estou presenciando isso também. Construção civil? Construção civil, a parte eletromecânica, etc. Está faltando insumos e equipamentos. Tá? Com isso também os preços estão aumentando. A Bolsa de Valores, ela está oscilando, está indo, né? Está indo, não está assim apresentando grandes
oscilações, mas ela está naquele patamar ali de muito cuidado, os investidores estão com cuidados. O câmbio, ele em aumentando o dólar, ele tende a ser de um lado positivo, porque as exportações, elas com isso também valorizam as entradas de divisas. Tá? Enfim, então, dentro desse emaranhado de indicadores, tá? Dá para a gente dizer, claro, e tem mais esse indicador assim, de que o auxílio emergencial, que vai terminar, pelo menos até agora está indicado que vai terminar em dezembro, que é R$300, né? Se vai continuar ou não. Dentro desse emaranhado todo de indicadores, de possibilidades, de perspectivas, tá? Não dá para a gente dizer o seguinte, não dá para tirar alguma coisa positiva e dizer assim, temos uma expectativa positiva para 2021? Eu acho que a gente não pode perder o otimismo, tá? Temos que ser otimistas. Tá? A humanidade, em diversas situações, já enfrentou problemas graves e conseguiu triunfar. Então, nós temos que manter o nosso otimismo natural. Agora, eu não vejo no Brasil um equilíbrio político necessário para superar os graves desafios econômicos que estão aí chegando. Né? Tu falaste que houve uma retomada aí de 18%, Vilmar. O problema não é esse. O problema é que a economia tecnológica, ela sobe um degrau na escala da capacidade intelectual. Porque quando a gente saiu do mundo agrário e veio para o mundo industrial, né, houve uma necessidade de trabalhar, de criar trabalhadores capazes de atuar, né, na indústria. Né? E isso surgiu uma série de instituições que vieram a atender a era industrial. A gente viu surgir de escolas, viu surgir de universidades, viu surgir de cursos técnicos, etc. e tal, que vieram justamente capacitar o trabalhador. Agora, quando a gente vai para a era tecnológica, a gente dá um novo salto. Né? A economia tecnológica é muito mais complexa e difícil do que a economia de fundo industrial. E nós pegamos aqui um país, né, como o Brasil, pobre, com um baixo nível cultural. Né? Olha o desempenho das nossas crianças no PISA. É triste, é lamentável. Né? E como é que nós vamos trabalhar com tecnologia, como é que nós vamos trabalhar com lógicas de programação se nossas crianças não têm acesso não conseguem fazer as equações matemáticas mínimas? Né? Então, eu vejo que o Brasil precisa fazer uma reversão de curso. Né? Para onde é que nós estamos indo? Nós estamos indo para o caminho errado, nós temos que fazer um investimento, porque, vamos lá, o que o mundo tem falado é o seguinte, ao invés de títulos, nós precisamos de habilidades. Né? Os americanos falam, it's not degrees, it's skills. Então, a gente tem que começar a preparar tanto as nossas crianças como a população economicamente ativa para conseguir navegar no mundo da tecnologia. Né? E a gente vê aí um governo que fica enredado em assuntos menores, gosta de criar polêmicas pequenas e não está cuidando do macro. Né? Veja que ontem ou anteontem, o ministro Paulo Guedes falou o seguinte, olha, se a gente não cuidar de algumas variáveis econômicas, há um risco de hiperinflação muito forte. Tá? Quem e os senhores acompanham a cena política há um pouquinho mais tempo do que eu, sabe que algumas declarações não acontecem por acaso. Não acontecem por acaso. São sinais. Né? Então, o que houve ali, houve uma mensagem cifrada para o mercado. O ministro da Fazenda olhou e disse, olha, há riscos aqui. E nós temos que tentar, com as forças que nós temos aqui, né, tentar controlar, debelar esses riscos para que isso não cresça. Essa foi a mensagem que foi dada. E eu espero e torço, como cidadão, que o Brasil encontre um melhor equilíbrio. Né? Que ao invés da truculência, nós optemos pelo entendimento. Né? Porque só o entendimento trará as soluções que o Brasil precisa. Me diz uma coisa, nessa questão do entendimento aí, como é que... Porque, na verdade, eu acho que tem duas coisas que tu falaste, uma coisa muito interessante, que o governo não está cuidando como deveria da questão macro, né? Mas existe, paralelamente a isso, e a gente que acompanha, fora da Rede Globo, acompanha as atividades e atitudes do governo, um ministro da infraestrutura que está fazendo muito... o Tarcísio Freitas, né? Exatamente. Então, ele está, de certa maneira, mostrando que se pode fazer, que o governo está fazendo aquilo que ele pode fazer. Porque, na verdade,
e a gente acompanhando, como acompanha a política, como tu disseste, há um pouco mais de tempo que tu, este governo é o único governo na minha história que eu tenho, da minha acompanhamento da coisa, que tem uma oposição organizada, orquestrada da grande mídia, dos grandes poderes, quer dizer, e mesmo assim ele está fazendo alguma coisa, mesmo que o presidente, de certa maneira, ele provoque, como tu disseste, conflitos que não precisa provocar. Mas eu acho que o governo está no caminho certo do ponto de vista macro, e trazendo a questão nossa da infraestrutura, tu falaste do alimento, né? Nós estamos exportando muito arroz, estamos exportando coisa, e isso também encarece porque reduz a demanda. Mas a infraestrutura do centro-oeste para o norte está sendo toda ela recomposta, e eu acho que isso aí tem uma coisa que deve ser levada em consideração. Veja, Silvio, eu não vou cometer injustiças, né? É óbvio que tem pontos positivos no governo. É lógico que há, né? O ministro Tarcísio, o ministro Paulo Guedes, aí são quadros de primeira linha, de primeira grandeza, né? Mas também ocorreram perdas, né? Não foi à toa que o secretário Salim Matar e o secretário Paulo Ebo abandonaram, né? O barco, né? O que eu vejo é que, muitas vezes, as boas iniciativas do governo precisam da construção e do apoio parlamentar, né? E isso aí são as dificuldades do presidencialismo brasileiro, né? Porque, número um, o presidente hoje não tem partido, tá? Então, isso significa que ele não tem base parlamentar própria, né? Trocou o PSL que surgiu na última eleição, né? Um fenômeno eleitoral, né? Do nada, ali, a partir da campanha do presidente Bolsonaro, formou a maior bancada do Congresso Nacional. Mas o presidente optou por sair, deu brigas, não conseguiram manter uma unidade sistêmica. E quando tu constrói uma base parlamentar, que não precisa ser maioria, mas tu tem uma base parlamentar segura, tu consegue ter mais tranquilidade para compor os acordos necessários a ganhar a maioria no terreno parlamentar, né? Então, eu vejo que o governo peca peca muito na articulação, né? Ele é desarticulado nisso, e isso se deve justamente por essa característica sanguínea do presidente. Né? Então, tudo lá, às vezes tu vai lá, o ministro faz lá, o Tarcísio faz uma grande construção, tal, não sei o que, cara, mas nós precisamos votar isso no Congresso. E daí começa uma campanha muito dura, muito difícil. Cada votação importante no chão do Congresso Nacional é um parto para o governo. E por que é assim? Porque o governo não tem maioria consolidada, né? Então, eu vejo que sim, existem pontos positivos, o governo tem quadros qualificados, mas muitas vezes a mensagem do Planalto ela é truncada, né? E isso, ao invés de auxiliar a dinâmica do processo político, acaba por prejudicar. Quer dizer, o grande problema do governo é o próprio governo. Sebastião, obrigado pela tua presença aqui. Virá mais vezes, eu acho importante passar essas mensagens. Está um debate fantástico, né? Exatamente. Passar essas mensagens importantes para o nosso telespectador aqui do Economia e Desenvolvimento, que é uma coisa, né, que tratamos aqui, a questão macroeconômica. Mas já acabou? Já acabou? Sim, já acabou, né? Mas quando eu estava aquecendo aqui... É assim que é bom. É assim que é bom. O telespectador fica com vontade de que ele venha mais vezes aqui, assim que tu virás, tá? Silvio, Mar, foi um prazer. Estou sempre à disposição aqui para colaborar. Um abraço, então. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Hoje vamos falar sobre o guerreiro interior. Marte entra em movimento direto no dia 15 de novembro e permanece neste signo até o início de janeiro. Áries é o signo do início, do princípio, do fogo da vontade.
O planeta Marte representa o princípio da ação, do movimento. Neste período, impulsionados por um pano de fundo com outros bons aspectos no céu, Marte acorda o guerreiro interior. A força que nos movimenta para a conquista de nossos desejos. Aproveite a energia do fogo de Áries para iniciar projetos e colocar em prática. Acorde o gigante adormecido. Significa que é chegado o momento de ir em busca e de agir. Este ano já passamos por muitas fases diferentes, de rupturas, de desconstrução, de ressignificação, de fé, de planejamento. E agora é hora da ação. Sim, agir com vontade, com determinação, dar o primeiro passo. Chega de esperar. Está na hora de correr atrás dos seus sonhos. O tempo de planejar já passou. Vamos ajustando a rota no meio do caminho, mas dar o primeiro passo é imprescindível. Quando falo de acordar o guerreiro interior, me refiro não só às conquistas materiais, mas tudo aquilo que tem significado na sua vida. Sua saúde, sua família, seus estudos, sua independência. Como já falei em outros momentos, não existe momento perfeito. Esta é uma fase muito favorável. Fase do entusiasmo. Napoleão Hill disse que o entusiasmo é a maior força da alma. Conserve-o e nunca te faltará poder para conquistar o que desejas. Este é um momento de acender o fogo interno do entusiasmo, da vontade, que pode ter se apagado ou mesmo perdido a sua força nos últimos meses. Vamos reverberar a energia da retomada, da reconstrução, vibrar na energia da coragem, da confiança e agir. Quando um indivíduo se movimenta rumo ao sucesso, a felicidade reverbera nas outras pessoas, seja por energia ou por inspiração. Vamos ser os heróis da nossa vida e servir de exemplo aos que estão com receio de mudar a sua realidade. Seja o herói da sua vida. Vilmar Govinatsky, meu parceiro aqui do Economia e Desenvolvimento, sabemos, né, Vilmar, que a saúde bucal é fundamental, né? Olha, é fundamental até para a autoestima, né? Não só para a saúde mesmo, né? Autoestima, falaste muito bem, autoestima. Quem tem... Eu me lembro, muitos anos atrás, aí, há 30, 40 anos, né? Que se dizia que o Brasil era o país dos desdentados. É isso? Por quê? Porque não tinha aquela questão da saúde e tal, não havia acesso, quer dizer, a odontologia mesmo era muito elitista, tal. Enfim, mas hoje temos uma odontologia bem desenvolvida, né? Ela está ampliada, tal. Tem excelentes odontólogos e dentistas, nossos dentistas hoje são bem preparados, a tecnologia chegou muito forte na área odontológica. E hoje temos aqui o Dr. Carlos Braga, que é um odontólogo conhecido. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Dissemos a verdade isso, quer dizer, essa coisa é verdade, a saúde bucal é fundamental, né? É fundamental. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite ao Vilmar, ao Silvio, né? Obrigado por poder participar um pouco desse programa tão nobre, tão interessante, né? Que procura esclarecer vários assuntos, né? Inclusive odontologia. Embora não seja economia, mas indiretamente acaba sendo também, claro, né? Mas muito obrigado pelo convite. E realmente, assim, a estética odontológica, principalmente quando falaste, né, Vilmar, do ponto de vista da autoestima, ela é fundamental, né? E hoje em dia a gente tem, vamos dizer assim, a possibilidade, em função de 3 aspectos, principalmente, a possibilidade de nós restabelecermos o sorriso de um paciente de uma forma natural, né? Basicamente por 3 aspectos. Principalmente, assim, pela evolução dos materiais, do tipo da constituição dos materiais, as técnicas evoluíram muito e a tecnologia, como tu falaste, né? Então, se nós que temos um pouquinho mais de 30 anos, né? Se a gente lembrar um pouquinho do passado, do ponto de vista das técnicas, antigamente, quando o paciente tinha um dente escurecido, por exemplo, né? Por um acidente ou por um tratamento de canal, aquela coisa toda, bota aí há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Extraía. Os mais conservadores, dentistas mais atualizados da época, cortavam o dente na base, colocavam o pino e uma capa em cima, uma coroa metalo-cerâmica, ou seja, um pino de metal mais uma capa de metal e de porcelana. Depois de um tempo, lá quando eu me formei, uns 30 e poucos anos atrás, já evoluiu um pouquinho. Não se cortava mais o dente,
mas se desgastava todo o dente. Se fazia um preparo bem invasivo para encapar os dentes. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Encapar o dente. A jaqueta. Já fiz isso aí. Já fizeste isso. Eu também. Isso. Então, né, já está entregando a idade aí. Né? Jaqueta. Não, mas é o que se fazia, é o que se tinha na época. Não dá para se criticar, porque é o que se tinha na época. Às vezes um dente íntegro, escurecido, mas íntegro na sua estrutura, ele era totalmente desgastado para colocar uma capa. Então, as técnicas hoje em dia evoluíram justamente porque os materiais permitiram, os materiais também evoluíram na sua consistência, né? Então, hoje em dia a gente tem materiais que são adesivos extremamente eficientes, em que a gente pode colocar simplesmente uma lâmina sobre o dente sem a necessidade de desgastá-lo, né? A gente tem pinos estéticos, não tem mais a necessidade, em algumas situações, obviamente, né, de se colocar um pino metálico. A gente pode colocar um pino de fibra de vidro, um pino de fibra de carbono, seja o que for, um pino estético, né, que permite, então, valorizar a estética do trabalho final, né? E do ponto de vista da tecnologia, Silvio, realmente, assim, a tecnologia entrou para não sair mais, vamos dizer assim, na odontologia. Não vou dizer que foi tarde demais, foi a tempo, né, mas ela entrou para não sair mais. Ou seja, hoje em dia a gente tem a possibilidade de, com um scanner, né, que é um pouco maior que uma caneta dessas, né, a gente escanear a boca do paciente, copiar a boca do paciente sem a necessidade de fazer moldagens, ou coisas que são um pouco mais, às vezes, mais trabalhosas, né, tem uma necessidade de mais materiais e tudo mais. Então, a gente consegue escanear isso, colocar num computador, né, vamos imaginar um dente da frente, né, um dente anterior que nós temos que preparar. A gente faz ainda, obviamente, o preparo, molda e manda para o protético, manda para o laboratório. Com essa possibilidade do sistema digital, né, a gente chama de fluxo digital, né, a gente pode preparar o dente, onde for preparado, escanear e mandar para o laboratório por computador, e o laboratório imprime o modelo, faz uma impressão 3D do modelo de gesso e executa o trabalho numa fresadora, muitas vezes, né? Ou seja, ele pega um bloco de porcelana e faz uma impressão, vamos dizer assim, de cerâmica do trabalho que a gente deseja, né? E só para complementar essa questão, né, eu sempre gosto de deixar bem claro assim, que, apesar de todo o avanço da tecnologia, né, o que interessa é o conhecimento do profissional. As técnicas convencionais, porque senão fica parecendo aquela ideia assim, quem tem tecnologia é melhor do que quem não tem. Isso não é verdade, né? O cara tem que saber lidar com a tecnologia. Tem que saber lidar com a tecnologia. É como o nosso convidado anterior falou aqui, né, o Sebastião, né, a questão logo que passamos de uma civilização agrária para industrial, teve que haver uma conversão do trabalhador, né, com a habilidade, uma adaptação. Exatamente. Então, o que eventualmente a gente acaba, né, se deparando muitas vezes é algumas pessoas falando que não, quem tem a tecnologia está à frente de quem não tem. Não. É possível, isso eu gostaria de deixar bem claro, que é possível, né, de forma convencional, a gente fazer trabalhos excelentes. A tecnologia veio para facilitar a técnica em si. Né? Doutor Carlos, eu passei por um processo de muito tempo atrás de problema de articulação, tá? Nessa mandíbula, no lado esquerdo da mandíbula. Tá? E que a gente chama os carrinhos, né? Sim. Então, cada vez que eu fazia articulação, aqui instalava tudo, entendeu? Sim. E isso aí eu tinha duas informações que eu tinha, médico e odontólogo, e ou eu fazia cirurgia ou fazia correção dentária, e optei pela correção dentária, resolveu totalmente, não tive mais nenhum problema, né, de problema de estalo ou até de travamento da mandíbula. Dentro desse processo, dessas inovações, dessas tecnologias, isso aí realmente já está sendo porque eu sei que tem muitas pessoas que têm esses problemas. Arcada dentária, né? Às vezes um pouco deslocado e tal, uma questão congênita, enfim. E essas técnicas ajudam de forma assim bastante usual nos procedimentos, nas correções? Tranquilo, ótimo. Na verdade, a gente tem que analisar a coisa como um todo, principalmente avaliando a causa disso, né? O que causou essa disfunção, essa dor, né? A tecnologia, talvez, nesse caso, a tecnologia sirva para diagnóstico, né? Para diagnosticar algum tipo de lesão mais grave, alguma fratura, algum desgaste do osso. Aqui tem uma articulação que é como se fosse um joelho, tem um menisco entre dois ossos, ligamentos, né? E, às vezes, dependendo da posição da mandíbula dentro dessa engrenagem que é a articulação, ela pode causar uma lesão nesse disco ou nesses ligamentos, né? Então, do ponto de vista do diagnóstico, a tecnologia ajudou muito. Mas o conhecimento da causa, nesse caso aí vai o conhecimento, né? O estudo, né? A experiência, né?
é mais importante do que, às vezes, um meio de diagnóstico. No caso era diastemas. Diastemas, exatamente. Espaços, né, que Isso. permitiram, de alguma forma, Vilmar, que tua mandíbula, né, o teu carrinho, vamos dizer assim, a tua mandíbula deslocasse para a região anterior, por exemplo, estou fazendo uma suposição, né? E com isso saiu daquela engrenagem, saiu daquela posição normal pela falta dos dentes, ou pela disposição dos dentes, ou pela, às vezes, uma questão anatômica de alguns dentes mesmo, que talvez seja o teu caso em função de diastemas, né? Então, mudou a posição dentária, como consequência, mudou a posição da articulação. E aí, se não souber a causa, se não souber diagnosticar, não souber tratar, o que vai fazer? Vai colocar algumas próteses em ti e esse problema vai continuar, né? Então, em primeiro lugar, diagnosticar, aí a tecnologia ajuda, e depois saber como tratar. Então, restabelecer com prótese, restabelecer às vezes a altura, né? Porque se perde a altura às vezes com desgaste ao longo dos anos, né? E essa reposição da altura através dos dentes, aí sim a gente pode então usar tecnologia, usar sistemas digitais ou não, para repor esses dentes faltantes, para aumentar a mordida, né? E assim Isso, ficamos sim. sabendo por que o Vilmar é um pouco desarticulado. A partir daí, né? Veio daí essa coisa, esse problema. Doutor O que está dizendo? Senão ele não me convida mais. Doutor Carlos, Dá uma travada de vez em quando. Uma travada, desarticulado assim. E realmente a questão que o Vilmar falou é fundamental, essa harmonia. É que isso, tem que haver, exatamente, né? equilíbrio, exatamente. Enfim. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos trazê-lo mais vezes, porque o nosso telespectador, a nossa telespectadora também precisa saber desses assuntos importantes aqui, dizem respeito a cada um de nós. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Então, tá, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, no último bloco do programa desta semana, nós estamos recebendo a Daniele Pereira Passos, Vilmar, que é nada menos que é proprietária lá do Ipanema Lar de Idosos. Tem o futuro, nosso futuro. Tem chopp, tem vinho, tem festa. Tá querendo muita coisa então tá também, bom. né? Então tá bom. Lá tem, E lá é tem, verdade. viu só? Tu sabe das coisas, né? Então, nada, né, Daniela? Obrigado, seja bem-vindo aqui no programa. Nada como falar com um camarada que sabe até do futuro dele, né? Como é que vai ser, né? Projetando as coisas. Mas, Daniela, é lá em Ipanema Lar de Idosos, né? Quer dizer, hoje nós sabemos que a população brasileira, nós já fomos um país jovem, né? Hoje nós somos uma população já mais envelhecida. E o número de idosos no Brasil hoje é significativo. Quer dizer, isso aí também um negócio importante social, né? A gente sabe que a nossa projeção é cada vez mais ter idosos e menos jovens, né? As famílias vêm tendo menos filhos. Sim, E os filhos cuidando mais dos pais, né? Aquela loucura de trabalha mais, constrói mais, adquire mais e as famílias vão ficando menores. E cada vez mais a gente reside, mora em locais menores e, às vezes, quando a demanda se apresenta em relação a tu ter que trazer os pais para morar contigo, às vezes não cabe, né? Daniela, me diz uma coisa, assim, é claro que tu é especialista no assunto, mas o idoso, de modo geral, não é uma questão tão cronológica, questão de internar, por exemplo, o idoso numa casa, num lar como o teu, Ipanema, Lar do Idosos. Não é sempre a questão cronológica, mas o estado de saúde. Qual é o indicativo principal, digamos, que faz com que as pessoas internem seus idosos em casas como a tua? Nós temos 2 públicos hoje, né? É o idoso que demanda mais cuidados, né? É o idoso que precisa de
mais cuidados restritos, cuidados mais especiais, que às vezes a família não tem o conhecimento. Às vezes demanda de uma equipe um pouquinho maior, que são cuidadores, né? A equipe multidisciplinar, que às vezes é o acompanhamento médico, o atendimento de enfermagem 24 horas, o fisioterapeuta que vai ajudar a reabilitar, restabelecer as funções normais, né? E também tem o idoso que vai ficando mais sozinho, né? Que precisa de companhia. É o idoso que ficou viúvo, é o idoso que os filhos já foram embora, foram morar longe. E as debilidades que a idade te traz vão se fazendo necessárias presenças, um acompanhante, né? Porque a gente trabalha aí com risco de queda, porque a gente necessita de alguém para ajudar nas demandas de cuidados diários da casa, da comida, né? Essa questão alimentar é muito perspicaz e se faz muito necessária com o idoso, né? Porque o idoso ele vai perdendo algumas funções com as deficiências nutricionais que vão aparecendo. Então, são várias pequenas coisas que o dia a dia vai te apresentando demandas que te faz necessária um acompanhante, que te faz necessário cuidados especiais, né? Sim. E hoje um lar de idoso te proporciona cuidados específicos, às vezes o cuidado mais crítico da pessoa idosa que sai de uma longa internação ou as demências que vão aparecendo ao longo da vida, né? Pequenos esquecimentos, o autocuidado que vai ficando defasado, né? A administração de muitas medicações que, porventura, as pessoas não conhecem, não sabem qual é a necessidade, né? E a companhia, né? Que ninguém vive sozinho nessa vida, né? A gente brincou no início aqui do programa e eu perguntei o que tinha de atividade, se tinha festa, se tinha, enfim, diversões e tal. A pergunta que eu, agora mais em tom de seriedade, né, que eu faço, mas ainda assim, o que o lar oferece? Porque a gente, quando fala assim, lar de idosos, a palavra que vem na cabeça da gente assim, puxa, é asilo, eu estou indo para o asilo. Tá? E isso aí, vamos lá, é deprimente, não dá para a gente deixar de lado essa parte melancólica, né? Estou me afastando de todo mundo, estou indo lá para um lugar onde eu vou ficar sozinho até morrer. O que tem, Daniela, para que essa passagem, assim, que essa permanência no lar de idosos não fique com esse lado, assim, sombrio, deprimente? O que o lar oferece? Complementando a pergunta do Vilmar, é o seguinte, como é que se escolhe um lar de idosos? Muito boa pergunta. Essa referência aos asilos é uma coisa muito comum, tá? As pessoas que têm mais idade remetem a essa questão do lar de idoso, ou de um residencial de idosos, às lembranças de asilados, né? Hoje em dia a coisa é bem melhor. Por quê? Porque lá na nossa geriatria, a gente tenta transformar o ambiente numa residência. Eu sempre falo que para mim é uma empresa, mas para eles, o meu cliente, ele troca de endereço, ele vem morar em outro lugar. Então, o residencial se torna a nova casa deles, independente do que ele precisa, independente da assistência que ele vai precisar. Então, a gente tenta fazer com que esse momento não seja traumático, né? O que a gente traz no contexto? Além dos cuidados necessários, obviamente, né? A gente traz atividades com a terapia ocupacional, que vai trabalhar motricidade, coordenação motora, vem e traz jogos lá. Eu brinco que os meus idosos lá, as minhas crianças adoram a rodada de bingo, de cartas, né? Agora a gente está trabalhando com algumas oficinas de natais, porque isso remete em boas lembranças e fazem com que eles tragam informações deles, tragam recordações deles, e a família adora, né? Nós temos a fisioterapeuta que faz atividade de ginástica laboral, né? Então, tem um contexto de socialização novamente. Porque o que acontece? O idoso, ele tende a se retrair cada vez mais dentro da sua casa, né? Então, essa solidão, ela acompanha o idoso ao longo da vida, porque ele não quer incomodar, porque ele já tem dificuldade de sair de casa, ele tem dificuldade da mobilidade, ele não quer estar pedindo favor para um filho, para um sobrinho, né? O nosso contexto lá nos mostra que muitos não tiveram filhos e são cuidados por sobrinhos ou algum amigo ou algum tutor que vem ajudar ele com essas questões financeiras, né?
Então, a gente tenta remeter que algumas necessidades sejam supridas dentro do lar. Eu tenho o meu amigo maravilhoso, que é o nosso gaiteiro. Toda sexta-feira a gente tem baile, tem festa. Foi muito legal uma vez que eu escutei um comentário. Mas tu não conhece as festas da Dani? Infelizmente, esse ano não vai ter a festa da Dani, porque a gente convida a família, a gente traz a família para participar com eles, Sim, claro, né? Por menos que eles entendam o que está acontecendo naquele momento, o familiar consegue participar daquele momento de comemoração, de festividade, e se faz presente conosco também. E a presença da família é constante? Ou existem idosos que sequer a família quer saber, abandonados lá? Eu sempre falo que a gente nunca deve julgar um familiar que, porventura, não seja tão presente, Claro, né? claro. Todo idoso traz consigo um contexto anterior, toda, né? Exatamente. Tem alguns familiares que sim são muito presentes, tem familiares diariamente. Hoje, com essa restrição da pandemia, as visitas são mais restritas, né? E tem que ser assim para a gente manter o controle da infecção interna no lar. Até pra defesa Então, os familiares, deles, né? eles vêm no portão. Nosso residencial tem uma área externa muito boa que nos proporciona hoje até uma certa vantagem, né? Porque as pessoas conseguem enxergar para a rua, os idosos conseguem enxergar o familiar bem de pertinho pela grade. A gente tem um pátio muito grande na frente e o familiar vai lá a hora que quer, né? Alguns idosos muito restritos que não têm mais condições de chegar até esse portão, a gente agenda, né? Tem todos os cuidados para que o familiar entre no residencial. Para ter alguma proximidade com o pai e a mãe. Vocês têm, claro, naturalmente, uma equipe de profissionais de diversas áreas. Inclusive tem o nosso Marcos Ferreira, né? Dr. Marcos Ferreira Marcos Dias. Maravilhoso, né? O Nosso nosso amigo. médico, super presente, né? O nosso residencial tem atendimento dele 24 horas. A hora que eu precisar, eu toco o telefone, o Dr. Marcos está lá para nos ajudar, né? Ele dispõe a clínica dele também, que é multidisciplinar, com fisioterapia e outras especialidades médicas ao nosso dispor também. Qual é a idade, Daniela, do pessoal lá do lar? O nosso Idade lar média, né? tem Idade uma média, vamos idade dizer assim. média de 89 anos. 89 anos, né? Alta, né? Isso vem ao encontro justamente do que a gente vem dizendo, né? Que o idoso está aumentando na faixa etária para se considerar Eu tenho idoso. uma avó centenária, fez Bacana. 100 anos em outubro. 100 anos. 100 anos, faceira. Tu pergunta como é que ela tá, ela tudo ótimo. Que legal, que bacana. É bem legal, é bem legal. A gente tem um ambiente muito saudável e harmonioso. E esses teus clientes, digamos assim, o pessoal que, na verdade, interage lá com vocês, é só de Porto Alegre ou tem do interior também? Tenho de várias localidades. É? Tenho. Tenho gente do interior que já estava sozinha, solitária, a família trouxe mais para próximo aqui na cidade, né? E, claro, que nem eu comentei anteriormente, essa demanda de cuidados faz com que tu necessite de uma equipe de apoio, né? E nos escolheram para ajudar eles nessa caminhada. Qual é a recomendação que tu dá para aquelas pessoas que têm idosos também em casa e tal, e que de repente também estão numa situação que nós sabemos muito bem, né? Quer dizer, não consegue dar assistência, O dia a dia não tem de hoje é conhecimento, diferente, o dia a dia do idoso lá nas casas. Qual é a sugestão que tu dá para essas pessoas? A minha recomendação é que procure locais com referência, né? Às vezes um amigo, um familiar que já teve essa experiência e foi uma boa experiência, talvez esteja te indicando algum lugar, né? Para que quando tu for observar o pai e a mãe, quais são as necessidades que tu já não está mais suprindo, né? Eu acho que a escolha te leva a tu fazer uma reflexão interna de será que eu estou conseguindo dar a assistência que meu pai e minha mãe precisam? Porque às vezes tu manter o pai e a mãe em casa não é a melhor saída. E muito mais encarcerado e muito mais solitário, Muito mais né? solitário. E essa demanda de cuidados 24 horas traz uma exaustão da família. Comumente o cuidador adoece, né? O cuidador, a pessoa que está mais próxima, acaba ficando muito cansada, não olhando para si próprio, né? E esse cansaço te remete a não dar um cuidado adequado no que o pai e a mãe precisam. Porque é que nem criança, né? Eu sempre falo que o idoso, em algum momento, assim, um momento mais avançado, ele se torna uma criança novamente. Os filhos têm que fazer esse cuidado. Então, tu fala agora, daqui a um minuto
já se perdeu o entendimento, né? Então, esse processo faz com que as pessoas acabem adoecendo. Então, a busca de uma equipe de apoio, uma rede de apoio, é o que vai te trazer o bem-estar de novo. Eu sempre digo o seguinte, aqui já várias vezes eu falei isso, que quando na década que eu nasci, década de 50, a expectativa de vida do brasileiro era de 40 anos. 40 anos. Eu me lembro quando eu era guri, pessoa de 40 anos é considerada velha. Hoje, a expectativa de vida média entre homens e mulheres é 76 anos. Quer dizer, então nós aumentamos muito a nossa expectativa de vida. Eu nunca vi ninguém dizer assim, olha, eu quero morrer cedo, não. O cara quer durar o mais possível. Ou seja, todos nós um dia seremos idosos. Todos. E é por isso que é importante que tu falasse aí, né, das pessoas tratarem bem os seus idosos. Tratar bem porque um dia você também deverá receber esses cuidados. Todos nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E tomara que cheguemos bem, Chegar mas de qualquer bem, né? maneira, né? Ah, sim, se a gente tiver um pouquinho de cuidado, de amor próprio, né? Manter uma boa alimentação, a cabecinha boa. E para concluir, assim, tem muitos casais lá? Eu tenho busca por quartos por casais, né? Essa demanda vem juntos e tal, aumentando, né? porque qual é a tendência? É do filho, às vezes, fazer um espaço, uma adequação na sua casa para trazer o pai e a mãe. Só que, em algum momento, isso interfere muito na vida particular do casal, né? E aí E tira a liberdade deles chega o também, né? momento É verdade. de talvez escolher algum lugar. Sim, Tariane, mas tem casais. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nada, eu tenho eu que a agradeço. certeza, né, Vilmar, que transmitimos coisa importante para as pessoas, né? Até porque nós, né, somos seres humanos e precisamos ter esse entendimento e essa empatia com o nosso semelhante. Muito Tá bom? obrigado. Eu que agradeço o Parabéns pelo espaço. trabalho. Então tá, ficamos por aqui nessa semana. Muito obrigado a todos vocês pela fidelidade, pela assistência, né, pela fidelidade em nosso programa. Uma bela semana de trabalho. Semana que vem um novo encontro. Até lá.